Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira teleaula da disciplina de saúde coletiva. Meu nome é Túlio Moura, eu sou responsável por essa disciplina e nós chegamos, agora sim, segunda metade desta disciplina, sabendo, óbvio, que é muito importante a sua participação, a sua atenção em todos os contextos, todos os conteúdos que eu vou trazer aqui. Um recado bem rápido antes da gente iniciar. Tá? Você que não fez o avaliar ainda, vai lá no seu portal, tem um pop-up, clica nesse pop-up, ele vai até o dia 22. Então, se você não fez, tem até o dia 22 para fazer. Se o seu colega, a sua colega não fizeram, você sabe que eles não fizeram, fala. A opinião é muito importante até para melhorar diversos processos da universidade. A gente conversa, né? Eu já fui aluno, então tem essa conversa, podia melhorar tal coisa, podia melhorar. Essa é a hora. Essa é a hora de você ir lá e colocar a sua opinião. Então, a sua opinião é muito importante, a gente conta com ela. Bom, sobre essa teleaula, vamos ao quadro. Você consegue ver o tema Epidemiologia nos serviços de saúde. Você já está craque em saber como funciona o nosso método de ensino, sabe que os conteúdos desta disciplina, desta teleaula, eles apresentam correlação com o livro didático. Então dá uma boa olhada, uma boa lida, estuda mesmo a unidade 3 de ensino didático, de ensino do livro didático, que tem este tema, Epidemiologia nos serviços de saúde, o mesmo título desta teleaula. Bom, hoje eu vou falar sobre aspectos como a transição demográfica. Afinal, a nossa população sempre teve como maioria vivendo na parte urbana ou não? Já teve uma época na rural? Como que nós podemos entender a transição demográfica a respeito das taxas de mortalidade e natalidade? A expectativa de vida pode atuar? Vou falar sobre a transição epidemiológica, que é muito interessante também você compreender as relações entre a mortalidade por doenças infecciosas e mortalidade por doenças crônicas e agravos não transmissíveis, doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Vou falar sobre indicadores de morbidade e mortalidade e sobre prevalência e incidência. Então, você vai compreender fatores como a doença e como ela mexe com os dados que chegam até você, sobre número de pessoas infectadas, sobre novos casos no dia, tá? E como o sistema de saúde ele passa a informação, ele coleta a informação, ele processa essas informações para que elas cheguem até você. Como que você fica sabendo das ações que são realizadas pelos sistemas de saúde? O que a vigilância em saúde tem a ver com isso? Tudo isso será falado nessa teleaula. Importante lembrar, a sua participação ela é essencial. Manda sua pergunta, manda seu comentário, não deixe de participar, tá certo? Então, vamos iniciar os conteúdos. Transição demográfica. Se eu te perguntasse o que é a transição demográfica e como que ela atua no nosso país, como ela pode ser explicada aqui no Brasil. A gente sabe que o que nós temos de transição demográfica aqui no Brasil é diferente de outros lugares, tá? Não é tudo a mesma coisa. Vamos compreender primeiro o que é a transição demográfica. Veja lá. Bom, é a passagem de um contexto populacional com altas taxas de mortalidade e natalidade, então tem muita gente nascendo e tem muita gente morrendo, para taxas reduzidas com menor frequência de mortes e nascimentos. Eu posso compreender a transição demográfica, primeiro, ela foi criada lá no século XX, tá? Mas com referências às modificações sofridas lá na Europa a partir do século XVIII, principalmente decorrentes do período de Revolução Industrial. Bom, nós podemos dividir a transição demográfica, o seu entendimento dessa teoria, em 3 fases. A fase pré-industrial, a fase industrial e a fase pós-industrial.
Na fase pré-industrial, ocorreu o aumento gradual e lento da população, com altas taxas de natalidade e mortalidade. Então, você tinha um crescimento populacional lento. Né? Porque, por um lado, você tinha uma alta taxa de natalidade. Olha, muita gente está nascendo. Mas, por outro lado, muita gente morria. Então, você não tinha um grande crescimento mesmo da população. Ele era bem gradual, crescia bem aos poucos, porque eu ganhava aqui, mas perdia bastante do outro lado. Vamos voltar ao quadro. Além disso, nós temos a fase industrial. Então, passou essa fase, chega a fase industrial, que é caracterizada por um intenso crescimento populacional. E, por fim, nós temos a fase pós-industrial. E aí nós tivemos a consolidação da sociedade industrial com tendência a um equilíbrio populacional. Beleza, mas e aqui no Brasil? Como que nós podemos compreender essa transição demográfica? Ela é caracterizada pelo quê? Bom, a nossa transição ela é principalmente caracterizada pelo crescimento populacional acompanhado pelo processo de urbanização. Dados atuais, atenção, no Brasil nós temos aproximadamente 85% da população como habitante de áreas urbanas, em detrimento a um número bem menor em áreas rurais, ok? Só que essa urbanização, ela também acaba causando algumas consequências, como a maior necessidade de acesso a serviços de saúde e, consequentemente, a maior carga de riscos físicos e socioambientais, como você tem um número maior de acidentes, você tem uma maior poluição, então é só pensar nas grandes cidades que apresentam os maiores índices de poluição. Isso não é só no Brasil, não, no mundo. Você sabe que os países mais populosos, por exemplo, apresentam muitos problemas que são retratados na poluição. Violência, estresse, desemprego, tabagismo, entre outros. Então, o que é o problema nesse caso da urbanização? Né? Dependendo de como ela ocorre, na velocidade que essa urbanização ela ocorre, o que vai acontecer? Nós temos uma grande parcela da população indo morar nas cidades, né, na parte urbana, só que a cidade em si ela não consegue se estruturar na mesma velocidade com que esse aumento da sua população se apresenta. Então, gera desemprego, porque você está chegando mais pessoas, mas você não está gerando mais empregos. Você não tem novas empresas, novas ofertas de serviço, então você vai criando maior desemprego. O que pode acarretar também numa maior violência, num maior estresse, numa perda ao acesso de saúde nesse caso, porque aquele sistema de saúde não vai abarcar toda a população. Então você tem um problema a ser tratado nesse caso, né? Pensando nas grandes cidades que acabam não acompanhando, né? Ela acaba crescendo, mas não acaba fornecendo serviços suficientes para toda aquela população que está lá. Vamos voltar ao quadro. Além disso, aqui, na nossa transição demográfica é caracterizada pelo aumento da expectativa de vida ao nascer. Então, acaba ocorrendo um aumento da população idosa. Esse aumento da população idosa acarreta no envelhecimento populacional. Então, eu posso caracterizá-lo como aumento progressivo da população com faixa etária mais avançada, resultante da queda da mortalidade geral, e aí essa queda ela pode ser explicada por diversos fatores, como, por exemplo, o maior acesso a bens e serviços de saúde, maior acesso ao saneamento básico e também menor morte por doenças infecciosas, mortalidade infantil e fecundidade. Ela está mais presente no sexo feminino e gera mudanças na pirâmide etária. Agora sim, eu quero muito da sua atenção para essa pirâmide que eu vou mostrar. Você está vendo no quadro, eu tenho dados
de 1950 e dados que vão até 2050. Então, a gente está passando até o presente, ok? Bom, o que você pode ver? Que essa base da pirâmide, lá em 1950, ela era muito mais o quê? Alargada. Era uma base muito mais alargada. Então, eu tinha uma maior quantidade da minha população em faixas etárias mais novas. Vai subindo, né? E aí eu tenho uma maior mortalidade, logo, uma menor população de indivíduos mais velhos. No entanto, ela vai apresentando algumas transformações, e a gente já consegue ver em 1975 que a metade desta pirâmide já começa a ficar um pouco mais larga. Nos anos 2000, isso acontece. Em 2025, vamos combinar que não está longe, olha só, quase que não é mais a forma perfeita de uma pirâmide, né? Por quê? A base, ela já não é tão larga, o meio dela está ficando cada vez mais largo e você tem aumentos, né, na parte superior. Em 2050, você tem praticamente... Parece um panetone, né? É uma brincadeira, óbvio. Mas você vê que não é mais uma pirâmide, nesse caso. Por quê? Porque eu tenho uma maior população em faixas etárias maiores. Então, o que era característica lá de 1950, onde a base da pirâmide, que era feita por pessoas mais novas, era bem maior, agora eu tenho um equilíbrio. Só para você ter uma noção, a expectativa de vida atual é de 76,3 anos, sendo 72,8 para os homens e 79,9 para as mulheres. Sim, as mulheres vivem mais, como já apresentado no slide anterior. Então, nós temos nessa transição demográfica essa mudança bem característica da pirâmide. Então, o que era, lá em 1950, uma base super alargada, né, e ela realmente fazendo o desenho de uma pirâmide, né, praticamente que perfeita, ela vai afinando quando ela sobe, agora não. Nós temos uma base bem menos larga, um pouco mais estreita, e ao mesmo tempo, nas partes superiores, nós tivemos um aumento de população nas demais faixas etárias. Tá certo? Isso mostra uma queda na taxa de fecundidade. Então, um menor número de pessoas estão nascendo nessas faixas etárias menores e um aumento na expectativa de vida. Então, eu acrescento pessoas nas outras faixas etárias. Tá certo? Então, neste conteúdo, você pôde compreender a transição demográfica. Transição epidemiológica. A transição epidemiológica tem tudo a ver com o quê? Doenças. E mortalidade por doenças. Vamos dar uma olhada, vamos ao quadro. Bom, ela pode ser caracterizada como a modificação de um perfil com alta taxa de mortalidade devido às, presta atenção aqui, doenças infecciosas, para um aumento em morbidade, mortalidade, mais uma vez, atenção, decorrentes das doenças e agravos não transmissíveis. Então, sai das doenças infecciosas e vai para doenças e agravos não transmissíveis. E aí nós temos diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão e por aí vai, certo? Bom, ela apresenta 3 fases. Primeiro, porque houve uma transição, né? Não é assim, de uma vez. Bom, primeiro tinha uma mortalidade elevada e flutuante, porque ela era decorrente principalmente da desnutrição, epidemias e doenças infecciosas. Depois nós tivemos uma redução de epidemias, com uma redução progressiva na mortalidade por doenças infecciosas, e aí as taxas de natalidade continuaram altas. Então, o que nós tivemos? Um crescimento populacional. E aí chega na última fase, que é das doenças crônicas, doenças crônico-degenerativas, na verdade, né? Que tem uma diminuição na taxa de mortalidade, uma redução das doenças infecto-contagiosas e o predomínio de doenças crônico-degenerativas provocadas por causas externas. Então, agora, nós também
temos essa preocupação, não é só com a parte biológica da doença, como ela ocorre, sintomas e tudo mais, mas não. A gente tem que pensar na nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida, o que nós temos de oferta de serviços ao nosso dispor, como, por exemplo, o saneamento básico, os serviços de saúde, e como que nós interagimos com esse ambiente. Bom, seguindo nisso, vamos ao quadro. As melhorias nas ações de saneamento público, condições nutricionais, escolaridade, novas tecnologias acarretaram em diminuição da mortalidade por doenças infecciosas. Então, com o decorrer do tempo, né, as cidades, nós tivemos uma melhora em saneamento público. Tem que melhorar muito? Ou se tem, mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso. Condições nutricionais, escolaridade e aí o advento de novas tecnologias. Mas vale salientar um problema quando a gente considera a teoria dessa transição epidemiológica, que é a desigualdade no acesso a serviços de saúde gera diferentes padrões de morbimortalidade em uma mesma população. Então eu tenho um modelo tardio polarizado. Veja, o Brasil ele é muito conhecido, né, por esse grande problema que ele tem, que é a desigualdade social. E essa desigualdade, ela está presente, não estou falando de uma região para outra, estou falando da mesma cidade. Às vezes no mesmo bairro você consegue verificar uma grande distorção assim, da realidade. Tá? E aí, uma grande mudança, né, de realidade no caso. E aí o que vai ocorrer? Esse acesso ele é desigual. Então, eu tenho, dentro da mesma população, pessoas que podem sim ser acometidas e uma porcentagem da população pode morrer mais por doenças infectocontagiosas e doenças que podem, e pessoas que podem vir ao óbito por doenças crônico-não degenerativas. Crônico-degenerativas, perdão. Doenças crônico-degenerativas, não transmissíveis. Bom, então eu tenho esse problema aqui no país. Vamos seguindo, vamos ao quadro. Bom, o país apresenta o padrão de adoecimento e mortalidade de forma desigual entre os seus territórios. Então, isso eu acabei de falar para você. Além disso, ele vai apresentar essa polarização epidemiológica. E não é só o Brasil. Se a gente pensar em outros países da América Latina, nós temos esse problema também, tá certo? E ele é acarretado, ele é explicado, né, como uma superposição das doenças infecciosas e parasitárias e doenças crônico-degenerativas e agravos não infecciosos. Ó, um exemplo, tá, disso, tem regiões no país que a dengue mata mais, né, que é uma doença infectocontagiosa. Tem outras regiões do país que nós temos casos, por exemplo, de sarampo, que são mais prejudiciais ainda. Então, nós temos diferentes realidades dentro do mesmo país. Essa transição epidemiológica, então, ela é muito criticada aqui no Brasil porque tem-se essa parte de desvantagem, né? Esse não entendimento de que aqui as coisas são diferentes, nós temos uma desigualdade dentro do próprio país. Não dá para comparar simplesmente com a Europa e falar que resolvemos as doenças infectocontagiosas. Agora as doenças crônicas não transmissíveis e os agravos que são um problema maior. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é doenças crônicas não transmissíveis e agravos que são um problema e também as doenças infectocontagiosas. É só você parar para lembrar da dengue. Estamos aí há mais de 20 anos tentando combater a dengue e todo santo ano nós temos problemas com a dengue. Então, é algo que realmente tem que ser alterado aqui no nosso país. Vamos voltar ao quadro ainda. Com todo esse problema, com tudo isso que eu levantei para você, que é importante que você saiba que temos uma transição epidemiológica, mas não é em toda a extensão, em nossa extensão territorial que nós perceberemos essa transição epidemiológica. São necessários estudos epidemiológicos para conhecer situações de saúde locais. Que estudos podem ser feitos aí? Você já sabe como estudos de coorte, ensaios clínicos podem ser realizados, estudos casos-controle, estudos transversais, justamente para mudar, né, ter uma noção de como mudar esta situação. Bom, então neste conteúdo você pôde compreender como a transição epidemiológica ocorre, o que é a sua teoria
e, óbvio, levando em consideração a realidade do nosso país também, como que ela acaba apresentando um outro tipo de comportamento. Sistemas de vigilância em saúde. Então, é isso que eu vou falar agora. Como a importância de serem coletados dados e esses dados serem processados, interpretados, analisados e a partir desta análise eu realizar o planejamento de ações, verificar o que pode ser feito para mudar determinada situação de saúde ou de doença que a gente pode notar na população. E também outros tipos de dados que são muito importantes. Vamos ao quadro. Bom, primeiro, a vigilância em saúde, para você lembrar, ela monitora os determinantes e controla riscos e danos à saúde de populações de um determinado território. As funções da vigilância vão envolver a coleta, processamento de dados, análise e interpretação de dados, a investigação epidemiológica, a recomendação, a implementação e avaliações de ações de controle de dados, retroalimentação e divulgação de informações. Um outro ponto muito importante dentro da vigilância é a notificação. A notificação é a comunicação sobre a ocorrência da doença, surto ou agravo, que é realizada ou pelos profissionais de saúde ou por qualquer cidadão. Sim, você que ainda não está formado, né, não é o profissional da saúde, ou se você já é de outra graduação, você pode fazer isso. Se você não é formado, você também pode, porque você é um cidadão, então você também pode fazer essa notificação, tá? Essa notificação ela vai para quem? Para o Serviço de Vigilância em Saúde. Então, aí os profissionais de saúde e de instituições de saúde pública e privada e de ensino, eles devem relatar casos suspeitos de doenças pertencentes à notificação compulsória e essas notificações vão para quem? Para a Secretaria de Saúde. Aí você me pergunta, mas professor, quais doenças são essas? Olha só o tanto de doenças para notificação compulsória. Tá? Então, você tem a Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Eu não vou falar todas aqui, né, porque você pode ver, são muitas, tá? Mas aí você tem exemplos de acidentes por animais peçonhentos, botulismo, você tem efeitos adversos pós-vacinação, aí pensando na febre amarela, febre do Nilo Ocidental, febre maculosa, febre tifoide, hanseníase, intoxicações exógenas, leishmaniose, síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, rubéola, síndrome respiratória, olha só, aguda grave associada ao coronavírus, tétano, tuberculose, tutaremia, varíola, violência doméstica, assim vai. É bastante ponto de notificação compulsória. Aí, o que nós precisamos? Que os sistemas de informação em saúde peguem essas informações, processem essas informações, vão fazer a análise, a partir da análise vão planejar ações. Então, nós temos informações que vêm desde doenças, como você pôde ver, da notificação compulsória, como outras informações a respeito do atendimento do serviço de saúde, a nascidos vivos e outras características que você vai ver a partir de agora. Veja que eu vou passar alguns sistemas e a sua importância, a sua devida função dentro do setor de saúde. Então, vamos comigo. Bom, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Ele padroniza a coleta e o processamento dos dados sobre agravos de notificação obrigatória em todo o país. Ele vai fornecer uma análise do perfil da morbidade. E essa informação ela é muito importante porque ela vai auxiliar municípios, estados e o governo federal também na tomada de decisões, viu? Com base nessas informações. O Sistema de Informações sobre a Mortalidade, o SIM, ele faz a categorização e processamento das causas de óbito. E aí você tem as informações das características da pessoa, tempo, local, assistência prestada e causas associadas ao óbito. Isso é muito importante quando a gente pensa em doenças,
justamente para você reconhecer, né, essas causas. Ainda, nós temos o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC. Ele inclui informações sobre a gestação, parto e condições de nascimento, possibilitando conhecer o perfil de nascidos vivos. E aí sai a Declaração de Nascidos Vivos, que é uma declaração muito importante, preenchida em 3 vias pelos profissionais da saúde lá do local em que fizeram atendimento ou que estiveram envolvidos no parto, e vai permitir o que? O registro da criança no cartório. Então é muito importante. Sistema de Informações Hospitalares processa dados relacionados à autorização de internação hospitalar. Como, por exemplo, o diagnóstico de internação, alta e os procedimentos que foram realizados durante esse período de internação. Sistema de Informações Ambulatoriais, o CIA, tem um fim de controle de pagamento, tá? E vai prestar informações sobre número de consultas por ano, procedimentos e de terapias no ano e por ambulatório. Também é muito importante, até para você reconhecer o que tem sido feito naquelas estruturas de saúde, sejam elas privadas ou públicas. Nós temos o SISVAN. O SISVAN, que é o Sistema de Informações de Vigilância Alimentar, ele fornece informações quanto ao diagnóstico nutricional e consumo alimentar de gestantes, crianças, adultos e idosos. E presta informações preenchidas pelos profissionais das equipes de saúde da família e programa de agentes comunitários, que tem uma grande parcela de importância visando a comunicação com a população, né, com a sociedade. Sistema de Informação de Atenção Básica, o SIAB. Ele fornece informações sobre cadastro de famílias, condições de moradia, saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde. Bom, esses são, né, alguns exemplos dos sistemas de informação em saúde. Então, veja o que eles realizarão. Eles vão exatamente se preocupar em concatenar todas essas informações, coletar essas informações, e aí é importante que todo o sistema de saúde ele converse muito bem, porque você tem informação sua, do seu parente, em vários desses, não é só em um. Então, o que precisa? Que eles conversem muito bem, para que na hora de uma pesquisa, na hora de ter algum tipo de tratamento, a pessoa que está em algum tipo de sistema consiga ter o acesso da sua informação nos outros tipos de sistema também, justamente para fazer o melhor trabalho possível. Tá bom? E quando a gente fala em pesquisa, aí tem vários tipos, como o estudo transversal, ele precisa muito dessas informações, senão você pode ter algum viés no estudo. E aí todo um planejamento de alguma secretaria de saúde ou de algum tipo de governo, que é baseado em algum estudo científico, pode ir por água abaixo, porque aí a gente teve uma quebra de informação. Então, eles são muito importantes para a vigilância em saúde e para o planejamento de ações. Vigilância em saúde, a situação problema a ser respondida. Vamos ao quadro para que você veja essa situação. Você realiza um estágio em vigilância em saúde. Nos primeiros dias de estágio surgem dúvidas importantes sobre os sistemas de informação em saúde. E aí surge dúvida como o sistema é organizado e como as informações são coletadas. Bom, esse sistema, o sistema de informação em saúde, ele apresenta subsistemas. Então, ele é o sistema principal e apresenta subsistemas. Dentro desses subsistemas, nós temos vários que já foram tratados aqui em aula, como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, o Sistema de Informações sobre a Mortalidade, o SIM, o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o Sistema de Informações Hospitalares, de Informações Ambulatoriais, de Informações de Vigilância Alimentar e de Informação de Atenção Básica. Cada subsistema, ele vai coletar informações específicas, processá-las, realizar análise e vai mandar essas informações, óbvio, para o Sistema Geral de Informação em Saúde. E aí você tem os diferentes níveis, nível municipal, estadual e federal, agindo nesse sentido para que ocorram as melhores ações. E como essas informações são coletadas?
Os dados são coletados pelos serviços de saúde, ensino e também por laboratórios, e eles podem ser complementados ainda por estudos epidemiológicos, pela imprensa. Então, um fato bem interessante foi que a boa parte da imprensa se uniu para divulgar dados sobre a Covid-19. Então, além dos números colocados pelo Ministério da Saúde, tem os números também pelo Observatório da Imprensa. E outros canais podem ser utilizados. E dados enviados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, né, quando a gente tem principalmente os casos de notificação compulsória ou sistemas de informação, vão para o nível municipal, que vai mandar para o estadual, que vai mandar para quem? Para o Ministério da Saúde, que é o nível maior, né, que é o nível federal. Então, nós temos toda uma organização e ela precisa ser muito bem, né, colocada em comunicação justamente para que ocorra a melhor ação possível. O que a gente fala aqui é de mensagem que chega, leitura de mensagem e alguma ação que você faz, né? Então, chega o dado, ele é processado, o dado normalmente ele vem em valores mais absolutos, então é retratado, baseado em vários, principalmente em diferentes tipos de frequência, e aí, sim, aquele sistema vai passando informação para os diferentes níveis e isso vai chegar na população de alguma forma, seja por meio de uma campanha, seja por meio da imprensa, mas você acaba sabendo e tendo acesso a essas informações também, ou até algum tipo de censo que é realizado, que fica à disposição para você na internet. Então, você consegue essas informações também. O que é importante para o profissional da saúde é ele saber que esses sistemas existem, não é algo que é largado. Não, muito pelo contrário. Eu apresentei vários tipos de sistemas, esses sistemas se conversam e tentam trazer o maior tipo de informação possível para que as melhores ações sejam tomadas. Então, nessa situação problema, você pode compreender como esse sistema funciona e também como essas informações são coletadas. É no sistema, pode ser por outros locais também, como, por exemplo, a própria imprensa, como eu citei no exemplo. Perguntas. Então, esse é um momento muito importante da teleaula. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Óbvio, eu peço que sejam relacionados ao conteúdo. É muito importante sua participação, principalmente para troca de ideias e tudo mais. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês participem e daqui a pouco eu retorno.
Estamos de volta e agora a gente vai dar sequência nos demais conteúdos desta teleaula. Lembrando, a sua participação ela é essencial. Indicadores de mortalidade e morbidade. Bom, antes de compreender esses indicadores de mortalidade e de morbidade, a gente tem que entender o que são os indicadores de saúde. Vamos conhecer o que é essa situação. Vamos lá. Bom, os indicadores de saúde, eles são medidas que contêm a informação sobre determinados atributos e dimensões das condições de saúde e refletem situações de saúde e atuam no desempenho das ações em saúde. No entanto, a gente tem que concordar que é um pouco difícil mensurar a saúde, né? Então, tanto no seu aspecto conceitual, como no procedimental mesmo. Então, como que se avalia, né, a ausência dela? Então, nós, ao invés de mensurar a saúde, o que nós vamos realizar? A mensuração da ausência de saúde. É importante salientar que os indicadores, eles são dinâmicos e eles vão variar de acordo com a evolução da sociedade. E esses indicadores, eles apresentam medidas de frequência relativa. Por quê? Quando aquele dado chega, né, ele chega para aquela pessoa que vai analisar, para aquele órgão que vai analisar, ele chega como valor absoluto, né? Então, ele chega com uma característica de valor absoluto. Então, a gente não sabe como esse valor ele vai se comportar baseado em algum indicador populacional, né, demográfico, socioeconômico. Ele, por enquanto, é só um valor. Aí a gente precisa realizar medidas de frequência relativa, que estão presentes em indicadores demográficos, ambientais, socioeconômicos, relacionados aos serviços de saúde, nutricionais, de morbidade e de mortalidade, tá bom? E aí eu vou dar ênfase nos indicadores de mortalidade e de morbidade, justamente para que você conheça como que a gente mede a ausência de saúde, né? Visto essa maior dificuldade em se calcular saúde, tá? Até por conta dos seus problemas conceituais que já existem e que você já sabe. Então, vamos dar uma olhada nos indicadores de mortalidade primeiro. Bom, esse indicador, né, ele avalia o risco ou a probabilidade que qualquer indivíduo na população possui de morrer devido a uma doença. Mas dentro desses indicadores, nós temos diferentes coeficientes, como, por exemplo, o coeficiente geral de mortalidade. Então, ele é calculado pela razão entre o número total de óbitos no período, multiplicado por 1.000, pela população estimada aí no meio do ano, né, que é 1º de julho, por exemplo. Ele vai indicar a relação entre o total de óbitos de um local e a população exposta ao risco de morrer. Outro coeficiente importante é o coeficiente de mortalidade infantil, tá? Que ele é calculado pela razão entre o número de óbitos em crianças com menos de 1 ano em determinada área em determinado período, isso é importante, multiplicados por 1.000, divididos ainda pelo número de nascidos vivos na mesma área e período. Esse coeficiente, ele vai indicar o risco de morte de crianças menores de 1 ano em uma localidade em dado período. Ele é um indicador muito sensível às condições de vida e saúde em uma comunidade. Então, você pode... Por isso que essa parte da determinada área é muito importante, porque você terá outros valores. Então, em alguma região do país, esse valor vai ser mais alto do que em outras. Coeficiente de morte materna, e aí você tem, né, essa razão de número de óbitos devido à gestação, parto ou puerpério, multiplicado por 100.000 e nascidos vivos na mesma localidade e ano. Então, este indicador, ele vai indicar o risco de morte por determinada doença ou agravo em uma população exposta, no caso, né, falando da morte materna. E coeficiente de mortalidade para doenças transmissíveis, que vai realizar
a indicação do risco de a população morrer por doenças infecciosas e parasitárias. Então, nesse caso, eu tenho um número de óbitos devido a doenças transmissíveis, então eu não vou colocar dentro desse número pessoas que não morreram de doenças transmissíveis. Então, não vou colocar alguém que morreu de câncer, por exemplo, tá? Então, o número de óbitos devido a doenças transmissíveis multiplicado por este número, 100 mil, dividido pela população estimada para 1º de julho, no mesmo ano, na mesma área. A gente tem que tomar cuidado ainda de pensar que tem que ser em determinada área, porque aí nós não temos uma análise, por exemplo, por faixa etária. Quando você tem áreas diferentes, você tem que levar em consideração, ponderar as diferentes faixas etárias. Ainda existem a mortalidade proporcional por causa, devido a uma causa específica, e a mortalidade proporcional por idade, que aí você avalia diferentes grupos populacionais, né? Então, eu quero saber em idosos, eu quero saber em adultos jovens, eu quero saber em adolescentes, então tudo isso pode ser analisado. Então, você vê que dentro do indicador de mortalidade, eu tenho diferentes coeficientes justamente para conseguir chegar no dado, tá certo? Outro ponto importante, vamos ao quadro. Os indicadores de morbidade. Quando a gente fala em indicador de morbidade, eles fazem referência a uma determinada população exposta ao risco de adoecer. Ele vai medir a proporção entre o número de casos, atenção aqui, proporção entre o número de casos de uma doença e a população exposta a ela em um lugar e tempo definido. Então, eu tenho o número de casos da doença e a população que está exposta a essa doença. Pode ser expresso por prevalência e incidência, então a prevalência ela é caracterizada pelo número de casos, a incidência é um número de novos casos, então um exemplo de quando você vê na televisão informações sobre número de pessoas que já foram infectadas, né, pelo Covid, que já tiveram Covid. É um valor de prevalência. Então, no Brasil, chega a 5, 6 milhões, por aí, né? Um exemplo. Aí, novos casos, que fala da incidência. Quando a pessoa fala, o repórter fala, nas últimas 24 horas nós tivemos 20 mil novos casos. Isso é um valor de incidência, tá bom? E é muito útil para os profissionais de saúde, até porque ele vai permitir avaliar a eficácia de exames preventivos, de vacina e ações preventivas. Então, nesses indicadores de morbidade, se eu quero avaliar uma ação preventiva, por exemplo, eu posso avaliar o número de casos dessa doença e se a curva dela, ela abaixou, por exemplo, depois de uma ação que eu tive. Então, se a gente levar em comparação algumas medidas que foram colocadas no combate ao coronavírus. Então, isolamento social. Então, em alguns locais nós tivemos o lockdown. Em alguns países também, o lockdown. E aí verificava, como que estava essa curva de contágio antes, né? E aí depois que nós adotamos tal medida preventiva. Então, depois que a gente colocou o lockdown, teve uma baixa em número de contágio ou não? Funcionou ou não? Tá? O isolamento social, o uso de máscaras, por exemplo. Então, são indicadores que são muito importantes para que você saiba se aquela ação preventiva ou se no tratamento de doenças, determinadas vacinas estão sendo eficazes, né? Estão funcionando justamente para você combater aquela doença ou aquela situação que se encontra. Então, você pode compreender nesse conteúdo como que funciona esses indicadores, né? Pensando nesse indicador de mortalidade e indicador de morbidade. Prevalência. A prevalência ela é muito importante quando a gente pensa em saúde pública, porque você consegue compreender um determinado momento, determinada informação daquela doença ou situação de saúde. Vamos dar uma olhada no slide agora.
Ela vai verificar o número de casos da doença na população. A prevalência, ela verifica o quanto a doença predomina, na população. Tá? Então, ela verifica pessoas que ficaram e estão doentes. Agora, não pessoas que foram ao óbito, por exemplo. Você pode ter algum problema nesse caso, na prevalência, né? Ela tem esse viés. Bom, ela auxilia no planejamento de programas e serviços de saúde e na provisão de recursos. Então, aquela informação que você vê no noticiário de número de pessoas que foram infectadas, que já tiveram ou apresentam o COVID, a COVID, é muito importante para auxiliar no planejamento de programas e serviços de saúde. É um indicador que ele é estático, então é como se fosse uma fotografia. Ele está preocupado com aquele determinado momento, envolve apenas uma coleta. Uma coleta. Eu não vou falar a prevalência agora e daqui a 2 horas eu faço esse acompanhamento. Não. Quando eu falo em prevalência, eu não tenho um acompanhamento desses dados. Eu trago o dado de agora para você. Agora, existem, por exemplo, 6 milhões de pessoas contaminadas de determinada doença. No mundo existem, 10 milhões, 20 milhões de pessoas contaminadas por determinada doença. Amanhã vai ser o mesmo valor? Bom, provavelmente não, mas a prevalência me dá esse indicador, o quê? Estático. Bom, eu posso calcular o coeficiente de prevalência, que ele é calculado por meio da razão entre o número de casos de determinada doença em um local e período, dividido, né, pela população do mesmo local e período e ainda multiplicado por algo elevado a 10. Então, normalmente, para eu saber a porcentagem, né, eu vou fazer esse cálculo vezes 100, por exemplo. Tá bom? Bom, eu tenho alguns fatores que vão influenciar a prevalência, os números de prevalência, como, por exemplo, surgimento de casos novos. Aí eu preciso de uma outra medida, porque como eu tirei essa fotografia daquele momento, o que vem de novo para mim eu não tenho. Então, o surgimento de casos novos vai influenciar a prevalência. Eu preciso de uma outra medida. Quanto menor essa prevalência na próxima medida, melhor. Quanto mais casos eu tiver, quanto maior essa transmissão, maior essa prevalência. A duração da doença. Então, você tem doenças que são muito curtas e doenças que apresentam um caráter um pouco mais longevo, que são mais longas. A mesma coisa, quando eu tenho uma doença muito longa, provavelmente essa prevalência vai o quê? Subir. Movimentos migratórios. Então, quando você tem a movimentação de pessoas doentes em determinadas áreas, tanto saindo de algumas áreas como chegando. Quando nós pensamos em doenças infecciosas, isso é até um pouco mais complicado, por quê? Porque ela pode infectar outras pessoas e você tem um aumento naquele número. Progressos terapêuticos, então a ciência ela evolui a cada dia, você tem novos remédios sendo testados, você tem vacinas sendo testadas e esses progressos terapêuticos eles podem influenciar os valores de prevalência. E os avanços farmacológicos também. Ok? Então, são esses os fatores que vão influenciar a prevalência. O que você tem que entender é que essa prevalência, ela é estática. Nada de pensar que a prevalência faz um acompanhamento. Ela vai verificar o quanto essa doença predomina na população. Mas nesse momento, nesse exato momento, sem se preocupar se essa duração, se a duração da doença ela é super longa, por exemplo. Se ela é mais longa, eu preciso de mais números, né, vinculados até a prevalência para saber como ela se comporta. Então, ela mostra para um certo momento. Isso que você não pode confundir.
a prevalência com o que a incidência pode trazer, que aí envolve sim um acompanhamento longitudinal de casos novos. A prevalência não, ela tem aquele momento, ela é muito pontual, tá certo? Então ela vê como está a doença naquele momento. Uma dica para você é prestar atenção em noticiários, por exemplo, que quando tem alguma doença acontecendo, essa doença ela está acontecendo de uma forma, em forma de epidemia ou pandemia, você tem um número de infectados. Quando você lê, quando você escuta aquele número de infectados, ó, pá, é tanto. Então, isso é um número de prevalência. Tá? É uma prevalência, é um número de casos. Não aquele número que fala 24, nas últimas 24 horas, aí não, aí eu estou falando de incidência, tá certo? Então fica claro para você o que é a prevalência, como eu posso calcular o coeficiente de prevalência, porque ele é tão importante, considerando as ações a serem tomadas visando a saúde de toda a população, visando o combate e a prevenção de doenças. Então ficou bem claro para você neste conteúdo o que é a prevalência. Incidência. Incidência é um termo muito importante em saúde coletiva, que é estudada por muitos delineamentos. Tá? E enquanto a prevalência ela se preocupa com aquela fotografia, né, em saber exatamente aquela situação de momento, a incidência não. Ela quer saber como essa doença está evoluindo. Ela faz o acompanhamento. Então, eu não tenho mais aqui uma coleta apenas. Muitas vezes, quando a gente fala em estudo, aquela pessoa que participa do estudo como amostra, né, como participante do estudo, em um estudo que quer avaliar a incidência, ele vai ser avaliado mais de uma vez. Tá? Então, é muito importante compreender o que a incidência trata. Vamos ao quadro. Bom, a incidência traz informações sobre casos novos de uma doença ou problema de saúde. Muita atenção! Ela permite conhecer a intensidade que uma doença acomete uma população. Aí é legal, né? Se você já verificou, por exemplo, doenças que ocorrem em determinada época, e aí mostra a curva, né? Esses dados novos de quando a gente vê essa curva crescente são o quê? Valores de incidência. Ela mede a intensidade dessa doença, número de casos novos. E a partir desse número de casos novos, eu consigo saber se alguma ação que eu tomei está funcionando ou não. Então, indo ao assunto, por exemplo, do coronavírus. Então, você tem lá o vírus, a transmissão, as taxas, e aí, em certo momento, sempre ficava aquele determinado assunto de nós precisamos abaixar a curva. Nós precisamos abaixar a curva. Tá, mas que curva? Essa curva de contágio, tá? Então, essa curva de contágio, ela refletia a intensidade da doença. Se a curva estava ascendente, se ela estava crescendo, e no país houve um momento com isso, né, o que acontecia? Eu tinha um número maior de casos a cada dia. Então, isso não era bom. Né? Quando a gente falava em descer essa curva, né, atenuar, achatar a curva, né, essa palavra que usavam muito, achatar a curva, era realmente você não ter um crescimento em valores de quê? Incidência, de casos novos. Então, se você tinha uma diminuição no número de casos novos, o que acontecia? Você verificava que essa doença estava perdendo força. Mas, como você já sabe, não aconteceu isso tão rápido. Então, aí está a grande importância da incidência. Ela verifica a intensidade de determinada doença, não só para o coronavírus, né, para a Covid-19. Não, para todas as doenças ela verifica essa intensidade. Vamos voltar ao quadro. Bom, ela é a medida mais importante na vigilância epidemiológica, justamente para você saber as minhas ações para eu tentar achatar essa curva, né, que você já escutou muito, estão funcionando? Não está achatando. Então, preciso fazer alguma outra coisa, porque não está achatando. Tenho números
de casos, um atrás do outro, crescendo um dia após o outro. Ela é importante. É uma medida dinâmica, diferentemente da prevalência, você tem na incidência uma grande dinamicidade. Tá? Ela é usada em estudos longitudinais. Então, quando você lembra de estudos longitudinais que são realizados em saúde coletiva, você pode lembrar, por exemplo, do estudo de coorte. O estudo de coorte é um tipo de estudo que dava uma informação sobre casos novos, dava informação sobre incidência. Bom, eu posso calcular essa incidência com diferentes coeficientes, como, por exemplo, aquelas que são utilizadas em estudos de coorte experimentais, né, tem o coeficiente de incidência, o número de casos novos de determinada doença em um local e período, dividido pela população do mesmo local e período, multiplicado aí por um expoente 10 elevado a algo. Normalmente, se você quer uma porcentagem, você multiplica por 100. Agora, é necessário compreender o termo população com risco de adoecer. Então, em determinadas coletas, eu preciso levar isso em consideração, como, por exemplo, avaliar câncer de próstata. Então, eu preciso de quem na minha população? Homens. Eu não vou levar em consideração toda a população geral, que não é feita apenas por homens. Eu preciso de uma população que considere apenas homens. Se eu quero verificar a chance de novos acidentes de trabalho, eu tenho que verificar, né? Então, pessoas que ficaram doentes dentro do trabalho ou que sofreram acidentes dentro do trabalho. Na minha população, eu não vou pegar toda a população que existe na minha cidade. Não, eu vou pegar como amostra aquelas pessoas, vou considerar como população aquelas pessoas que estão naquele trabalho, que fazem aquele trabalho. Então, eu também tenho que tomar muito cuidado na hora de determinar essa população. Não vou aqui dividir tudo por 210 milhões, que é aproximado, né? Que é o número de habitantes que nós temos no país. Não, preciso realmente pensar em uma outra estratégia, levando em consideração a população, o problema que eu quero responder também sobre aquela população. Coeficiente de incidência acumulada leva em consideração o número de casos de determinada doença em local ou período pela população exposta no início do período, multiplicado por 10 elevado a algum número, estima o risco de um indivíduo desenvolver a doença durante um período específico de tempo, principalmente em doenças que são sazonais, por exemplo. Quando a gente entende que uma doença é sazonal? Quando eu tenho um número maior de casos em determinadas épocas do ano. Coeficiente de densidade vai analisar o tempo de exposição de cada pessoa submetida ao risco de adoecer, como você pode notar. Coeficiente ou taxa de ataque, ela é útil para a investigação epidemiológica de surtos e epidemias. Tá? Surto, por exemplo, como uma intoxicação. Tá? E aí você pode compreender a incidência, né? Ela vai conversar bastante com a prevalência, sendo conhecida como a prevalência, sendo igual ao produto da incidência pela duração de determinada situação, determinada acometimento à saúde. Então, olha só como a incidência ela é importante para a vigilância, como é importante para a epidemiologia, como ela traz novas informações e o profissional da área da saúde ele tem que sempre estar ligado nesse aspecto da incidência porque é o que tem de atual. Né? Então, você tem a prevalência como aquele dado em certo momento, de pessoas que já ficaram doentes, pessoas que estão doentes, número de casos mesmo, e a incidência para avaliar, bom, essa doença lá ainda está crescendo, é uma doença que tem a sua transmissão, por exemplo, menor no país. Isso é um exemplo, óbvio. Quem traz essa informação é a incidência. Então, nesse conteúdo, você pôde compreender como a incidência ela é tão importante para a epidemiologia. Né? Levando em consideração os conhecimentos em saúde coletiva, nós temos na incidência um conteúdo importantíssimo para se avaliar doenças, para se planejar ações e verificar se aquelas ações que são realizadas atuais estão dando certo ou não. Prevalência e incidência, você achou que tinha acabado esse assunto? Não.
Eu vou trazer agora, para a gente deixar isso bem certo mesmo, uma situação problema. Vem comigo, vamos lá no quadro. Você está se preparando para um processo seletivo para atuar em um cargo da área da saúde. Então, já é formado, está se preparando para atuar. Como conteúdos para a prova objetiva, você identifica temas que aprendeu durante a sua formação, como os aspectos relacionados à saúde coletiva. Então, você acha que esse conhecimento não vai ser útil, né? Que não vai ser tão importante, para que você vai utilizar? Aí você vai se preparar para um concurso e tem saúde coletiva no seu concurso, viu? Sabendo disso, você resolve começar seus estudos pelos conteúdos de prevalência e incidência. É isso, você vai lembrar dessa teleaula e falar prevalência e incidência, ela é importante, vou dar uma olhada. Qual a diferença entre estas medidas? Se você tivesse que explicar para alguém, ou se caísse uma dessas questões, uma questão dessas, nessa prova de concurso aí que você quer fazer, né, prova de processo seletivo, como que você identificaria o que é prevalência e o que é incidência? Bom, é simples, né? A prevalência, ela traz informações de o quanto a doença predomina na população, o quanto aquela doença está lá. Eu tenho um número de casos da doença, aí levando em consideração as pessoas que ficaram e as pessoas que estão doentes. Vai auxiliar no planejamento de programas e serviços de saúde e na provisão de recursos. Poxa, legal. Eu tenho a prevalência como um aspecto importantíssimo nesse sentido. Ela é influenciada por vários fatores, como o surgimento de casos novos, duração da doença, movimentos migratórios e progressos e avanços, tanto tecnológicos como farmacológicos, terapêuticos. Agora, a incidência é diferente. A incidência, ela verifica os casos novos de uma doença ou problema de saúde. Com a incidência, eu consigo verificar a intensidade de uma doença na população. Então, é uma medida super importante, utilizada em estudos longitudinais, dinâmica. E aí eu quero destacar essa parte da intensidade da doença, porque ela vai trazer essas informações sobre esses casos novos. Então, mais uma vez, eu dou esse exemplo para você. Quando você vê número de casos novos, nas últimas 24 horas, tantas pessoas foram contaminadas, foram infectadas. Então, eu tenho um valor de incidência. Você já deve ter ouvido, né, em algum momento, que para doenças, nós temos que achatar essa curva, a curva de contágio, ela está subindo, a gente tem que achatar essa curva. Vamos fazer tomar algumas ações, algumas medidas. Por exemplo, no caso da Covid-19, o que tomaram? Distanciamento social, né, a parte do isolamento, o uso de máscaras, em alguns locais, lockdown. Então, só serviços essenciais vão funcionar. E fizeram isso com um dos argumentos, era de não não sobrecarregar tanto o sistema de saúde, tá, para que tenha leitos e o atendimento para todos, mas também, né, de abaixar essa curva de contágio. Né? Aí, se compara, depois de um tempo, se essa medida foi realmente útil, se ela realmente achatou a curva, a história da doença, ou não. Então, a incidência ela é importante para isso. Ela traz noção de intensidade da doença. Com esse novo dado, o que você vai fazer? Bom, você vai tomar alguma ação, e aí você vai lá em conjunto com o município, em conjunto com o Estado, com o governo, vamos tomar uma decisão aqui. A gente precisa baixar essa curva, achatar essa curva, né, que foi uma palavra muito dita, achatar a curva. E aí, você toma as medidas, tá certo? Mas veja como ela é interessante. A sua dinamicidade, ela permite com que as autoridades consigam verificar se as ações estão dando certo ou não. E assim se começam novas ações, óbvio. A gente tem que também levar em consideração que em algumas doenças, se essa doença é muito nova, a doença em questão ela é muito nova, uma medida vai dar certo, alguma outra medida não. Tá? Então,
Esses valores, né, e aí a gente vê a importância cada vez mais, né, da ciência, de métodos estatísticos, da saúde coletiva, da epidemiologia, para que você realmente conheça, né, esses possíveis problemas ou possíveis ações. Assim, ó, tá tudo dando certo ou não está dando certo, que a gente pode mudar. Então, veja, prevalência, eu tenho aquela informação de número de casos, incidência, ela tem número de casos novos. Veja a intensidade, aqui do outro lado da prevalência eu verifico o quanto que aquela doença predomina sobre a população, posso fazer alguns tipos de cálculo, tanto para a prevalência como para a incidência, mas veja, são informações diferentes que elas dão. Ah, então elas não se complementam? Não, calma, elas se complementam sim, elas são muito úteis no momento da tomada de decisões. Perguntas, então vou deixar um tempo para que você faça o seu comentário, faça a sua pergunta, lembrando a sua participação, ela é essencial, é super importante. Estou falando de assuntos que a gente tem visto, que você tem vivenciado. Então, o seu comentário, a sua pergunta são essenciais para esse momento, até para a nossa troca de ideias e experiências. Já eu volto.
Bom, estamos de volta, lembrando que a sua participação, o seu comentário, eles são muito importantes para que a gente possa trocar essas experiências, você possa tirar suas dúvidas, né, para que não fique nada assim sem ser compreendido. Se você tiver alguma dúvida, é só pedir, a gente volta no conteúdo, a gente debate aqui, é muito importante a sua participação nesses momentos, tá certo? Bom, vamos então recapitular o que nós vimos nesta teleaula. Recapitulando, é um momento importantíssimo também que a gente dá uma olhada, uma relembrada nos assuntos que foram abordados. Lembrando, a sua dúvida, nós temos nossos meios de comunicação, é só você mandar. Vamos lá, vamos ao quadro para dar uma olhada. Eu comecei essa teleaula falando sobre a transição demográfica. Então foi esse o primeiro conteúdo, né? Lembra lá o que é a transição demográfica? É a passagem de um contexto populacional com altas taxas de mortalidade e natalidade para taxas reduzidas com menor frequência de mortes e nascimentos. Aí eu trouxe que ocorreu em 3 fases, falei sobre a transição demográfica no Brasil, e aí eu trouxe aquela pirâmide que você também pode encontrar no livro didático, tá? Como a base dessa pirâmide, ela era mais alargada e agora ela mal parece uma pirâmide, né? Principalmente devido ao envelhecimento populacional. A expectativa de vida aqui, ela está por volta dos 76 anos, como já dito durante a teleaula. Aí, passamos para a transição epidemiológica. Lembra lá aquela modificação de um perfil com uma alta taxa de mortalidade devido às doenças infecciosas para um aumento em morbidade e mortalidade decorrente do quê? De doenças e agravos não transmissíveis. Então, também apresentou diferentes fases, né? Desde mortalidade elevada até mortalidade mais explicada por doença crônico-degenerativa. Mas aí vale também lembrar que eu disse sobre as nossas diferenças aqui no país. Sobre não só no país, mas pensando em toda a América Latina, dessa grande desigualdade social e que impede, muitas vezes, que a teoria da transição epidemiológica caiba certinho aqui, né? Porque em alguns lugares do país, muitas vezes dentro da mesma cidade, você tem populações que são mais suscetíveis à morte por doenças infecciosas. Então não quer dizer que acabou, né? Não, pelo contrário, essa desigualdade ela acaba gerando essa polarização epidemiológica, tanto no Brasil como em países da América Latina. Aí os estudos são necessários. Fomos, então, para os sistemas de vigilância em saúde. Aí eu trouxe os sistemas de informação em saúde, as suas funções, o quão importante é a notificação e quais as doenças que estão vinculadas à notificação compulsória, e trouxe os diferentes subsistemas presentes, como o sistema de informação de agravos, de notificação, sobre a mortalidade também, nascidos vivos, hospitalares, ambulatoriais, e por aí vai. Você pode verificar como é importante juntar essas informações, processar esses dados, analisá-las, para daí você ter uma ação mais coordenada, mais certeira, mais eficaz. Bom, fomos então para os indicadores de mortalidade e morbidade. O que eu trouxe? Que indicador de saúde é muito importante, mas existe uma grande dificuldade em se medir a saúde, em se mensurar a saúde. Aí a gente pode lembrar de diferenças conceituais que nós tivemos sobre a própria saúde, da própria população não compreender tanto o próprio conceito de saúde. Aí o que a gente faz? A gente mede a ausência de saúde. Então, pensando em mortalidade e morbidade. E aí tem os diferentes coeficientes, os fatores que vão influenciar, por que é tão importante verificar, tudo isso foi falado. Partimos, já finalizando, para a prevalência. A prevalência, ela vai verificar o quanto a doença vai o quê? Predominar. É uma medida estática ou dinâmica? Responde aí.
Isso, estática. Eu aposto que você respondeu estática, hein? Aposto. E a incidência é uma medida estática ou dinâmica? Aposto que você acabou de repetir, dinâmica, tá? Porque ela vai verificar a intensidade daquela doença. A incidência, ela verifica o quê? O número de casos novos. Traz informações como o número de casos novos. E aí eu trouxe vários exemplos que você já vivenciou, exemplos que você já viu, tá certo? E aí tivemos ainda a situação problema a ser resolvida, momento de perguntas e agora este recapitulando. Bom, para finalizar, eu reforço a ideia aqui que você faça a leitura e o acompanhamento dos materiais, busque mais dados, porque esse conteúdo ele envolve muitas vezes situações que você passa pelo dia a dia, né? Informação que chega até você, mas que você acha que é uma simples informação, que não tem muita conexão, sabe? Mas não. Quando a gente fala em saúde, essas informações elas têm que estar muito bem argumentadas e justificadas. Então agora você já consegue ter mais noção de como essas informações chegam até você e como interpretá-las. Esse é o mais importante, até para que a gente consiga conscientizar outras pessoas também. Quero agradecer imensamente a sua atenção, tá bom? E nos vemos na próxima semana. Fique bem, seguro, esse é o mais importante. E até a próxima. Tchau, tchau.